Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mirela Miroz Eliotto, sócia da área de licitações e contratos aqui do escritório Pironte Advogados, e no PIMINA dessa semana nós vamos tratar do novo decreto que regulamenta a lei anticorrupção, especialmente o impacto disso em relação às contratações públicas. Bom, como vocês bem sabem, no último dia 18 de julho passou a ter vigência o novo decreto que regulamenta a lei anticorrupção, que então revogou o antigo 8.420 de 2015 e passou a tratar de diversos temas que antes já eram tratados no antigo decreto, mas com uma nova roupagem, né? Trouxe algumas alterações, especialmente em relação à compliance, à aplicação de sanção e, propriamente, a reestruturação do procedimento administrativo. Houve uma incorporação de normas que já existiam em âmbitos normativos, por exemplo, da CGU, mas que agora foram trazidos para dentro do decreto. Especialmente em relação ao PAR, é o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, porque há um impacto muito grande em relação aos ilícitos administrativos também das contratações públicas. Vamos lá. Bom, como vocês sabem, o processo administrativo de responsabilização, o PAR, ele é responsável por averiguar condutas ilícitos de corrupção e dentre os quais também estão ilícitos praticados no âmbito das contratações públicas, como fraude à contratação, fraude à documentação, obtenção indevida de vantagens, frustrar indevidamente o caráter competitivo do certame. Então existem inúmeros ilícitos que são considerados atos lesivos de corrupção, que também podem ser considerados ilícitos das contratações públicas. Por isso, o novo decreto ele traz mudanças expressivas em relação aos atos de corrupção no âmbito das contratações públicas. O primeiro deles que eu gostaria de chamar a atenção é em relação ao indiciamento, né? Ao ato de indiciação no âmbito do processo administrativo de responsabilização, que vai poder, se não, averiguar ilícitos que ocorreram no âmbito de contratações públicas. Então, houve uma alteração expressiva no sentido de incluir dentro do ordenamento do próprio decreto, da procedimentação do próprio decreto, alguns itens que vão favorecer, se não, o contraditório e a ampla defesa daquele que está sendo indiciado. Então, agora, é condição do ato administrativo de indiciamento, né, dentro do processo administrativo de responsabilização, que se descreva de forma clara e objetiva qual é o ato lesivo que está sendo imputado ao indiciado. Da mesma forma, quais são as provas que levaram aquele indiciamento e, portanto, né, e não menos importante nesse caso, também indicar qual que é o fundamento legal para aquela conduta, ou seja, se a conduta analisada na prática, de fato, ela possui um descritivo legal em relação àquela situação fática que foi analisada e possivelmente comprovada. Então, existe uma preocupação muito grande em relação a efetivação do devido processo legal nesse caso, trazendo normas que até já existiam no âmbito da CGU, por exemplo, em relação ao procedimento do processo administrativo de responsabilização. Então, nesse caso, amplia-se aí a oportunidade de defesa, né? Agora, os indiciados, eles precisam ter objetividade e clareza em relação àquilo que lhe está sendo imputado. Outra alteração importante em relação ao processo administrativo de responsabilização é a possibilidade, mediante previsão legal, do julgamento conjunto dos atos lesivos da lei anticorrupção com eventuais atos ilícitos da nova lei de licitações, que consta expressamente no decreto, assim como outras normas também que disciplinem licitações e contratos. Então, aqui houve uma preocupação, e aqui pode-se dizer que andou bem o decreto com essa preocupação, no sentido de não haver julgamentos díspares em relação ao mesmo fato, que pode ser considerado como fato gerador de dispositivos legais distintos, né, de normas distintas, ou seja, ao mesmo tempo em que é um ato lesivo de corrupção, pode também ser um ato ilícito administrativo no âmbito das contratações públicas. Então, o julgamento conjunto dessas duas demandas
traz mais segurança jurídica em relação à aplicação de sanção ou eventual negociação àquele que está sendo indiciado e julgado, né, processado e julgado no âmbito administrativo. Bom, como vocês podem notar, essas duas alterações, né, primeiro trazer maior clareza e objetividade àquilo que está sendo objeto do processo e da mesma forma o julgamento conjunto, considerando diversos ilícitos, traz maior segurança àquele que está sendo indiciado, processado e julgado, inclusive em relação à sua defesa. Então entende-se que, ao menos nesse primeiro momento, andou bem o decreto ao realizar essas alterações que impactam diretamente as contratações públicas, especialmente no âmbito do seu processo administrativo de responsabilização. Espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo encontro.